Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 10 de junho de 2026. Hoje, pela vida de Santo Eduardo Pope, pela força de Elias no Carmelo e pelo Evangelho do cumprimento da lei, vamos pedir a graça de deixar de mancar entre Deus e os ídolos. Aqui você verá a história do santo do dia, a liturgia e um sermão com comentários de santos da igreja baseados na Catena Áurea. História do santo do dia. Santo Eduardo João Maria Pope nasceu em 18 de dezembro de 1890, em Moerzeke, na Bélgica. Filho de Désiré, padeiro, e Josefa, cresceu numa família numerosa, piedosa e trabalhadora. Eram 11 irmãos, dos quais um se tornou padre e 5 irmãs se consagraram religiosas. Desde cedo sentiu o chamado ao sacerdócio, mas com a morte do pai em 1907, quis assumir os negócios da família. Sua mãe insistiu para que continuasse os estudos. Ingressou no seminário de Leuven em 1912 e durante a Primeira Guerra Mundial serviu como enfermeiro no campo de batalha, experiência que debilitou sua saúde. Ordenado sacerdote em 1º de maio de 1916, dedicou-se aos pobres, às crianças e aos moribundos, ensinando catecismo, fundando associações eucarísticas e combatendo a secularização, o marxismo e o materialismo por escritos, cartas, oração e exemplo. Após um ataque cardíaco em 1919, aprofundou a vida interior, a devoção à Virgem Maria, ao Sagrado Coração de Jesus e à Santa Teresinha, adotando seu pequeno caminho. Sua casa tornou-se centro de oração, organização e renascimento espiritual. Em 1922, passou a ser diretor espiritual de seminaristas. Mesmo frágil, trabalhou até o fim. Morreu em 10 de junho de 1924, contemplando uma imagem do Sagrado Coração. Beatificado por São João Paulo II, foi chamado pedagogo da Eucaristia. Sua vida nos pergunta: nossa fé alimenta missão ou comodismo? Convertamos-nos da indiferença e façamos da Eucaristia fonte de amor aos abandonados. Santo Eduardo Pope, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele dia, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando com os 2 pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos. Que eles escolham um novilho e, depois de cortá-lo em pedaços, coloquem-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo. Eu prepararei depois outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir, enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei vós um novilho e começais, pois sois maioria. Invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus tem suas ocupações. Porventura, ausentou-se ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Então, eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passando o meio-dia, entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino.
Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio perto dele. Ele refez o altar do Senhor que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos do filho de Jacó, a quem Deus tenha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz essas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus e que és tu que convertes os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Agora, vamos desacelerar para contemplar o Salmo do dia cantado pela Marcela. Escute com calma, sem pressa, e deixe essa oração preparar o coração para o Evangelho.
Depois do salmo, preparemos o coração para ouvir o Santo Evangelho, onde Cristo nos ensina que não veio abolir a lei, mas levá-la ao seu pleno cumprimento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por Santo Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Elias sobe ao monte e faz uma pergunta que não envelheceu. Até quando andareis mancando com os dois pés? Não é uma pergunta para pagãos distantes, é para o povo de Deus. É para quem conhece a aliança, mas flerta com Baal. É para quem ouviu a palavra, mas negocia com ídolos. É para quem diz Senhor com os lábios, mas entrega o coração ao mundo. Elias não suporta religião dividida, a fé manca, a alma que quer Deus e Baal, altar e pecado, liturgia e mundanismo, eucaristia e comodismo. E nós? Até quando mancaremos com os dois pés? Até quando tentaremos servir a Cristo sem abandonar o ídolo secreto? Até quando vamos querer o consolo de Deus e a aprovação do mundo? Até quando chamaremos de equilíbrio aquilo que no fundo é infidelidade? O povo, diante de Elias, não respondeu uma palavra. Esse silêncio é terrível. Há silêncios que são prudência, este é covardia. Quando a verdade exige decisão, o coração dividido se cala. Não quer dizer que Baal é Deus, mas também não quer proclamar que o Senhor é Deus. Não quer negar a fé, mas também não quer obedecer. Não quer abandonar a igreja, mas também não quer converter-se. Talvez esse seja o retrato de muitos católicos. Não negam Deus abertamente, mas vivem como se ele não fosse o único Senhor. Vão à missa, mas não deixam que a missa governe a semana. Dizem amar a Cristo, mas continuam presos aos mesmos pecados. Defendem a tradição, mas não deixam a tradição reformar o próprio coração. Falam de doutrina, mas fogem da penitência. Comungam, mas permanecem indiferentes aos pobres, às crianças, aos moribundos, aos abandonados. Elias propõe o teste do fogo. Os profetas de Baal são muitos, ele parece sozinho. Eles gritam, dançam, retalham-se, entram em transe, sangram, fazem espetáculo. Mas o texto insiste. Não se ouvia voz alguma, nem resposta, nem sinal de atenção. Eis o destino de todo ídolo. Muito barulho e nenhum fogo verdadeiro. O mundo promete vida, prazer, poder, justiça, liberdade, mas quando a alma pede salvação, não há resposta, só ruído. O Salmo já advertia. Multiplicam suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Não diz que multiplicam prazeres? Talvez por um instante, mas no fim multiplicam dores. Todo Baal cobra caro. O ídolo da impureza cobra a pureza do coração. O ídolo do dinheiro cobra a paz da alma. O ídolo da vaidade cobra a humildade. O ídolo da ideologia cobra a verdade. O ídolo da comodidade cobra a missão. O ídolo da aprovação cobra a coragem. Elias, porém, não começa fabricando espetáculo. Ele refaz o altar do Senhor que tinha sido demolido. Aqui está uma palavra para nós. Antes do fogo cair, o altar precisa ser restaurado. Antes de pedir conversão do mundo, é preciso reconstruir a adoração.
Antes de querer que Deus renove a sociedade, é preciso que o altar de Deus deixe de estar demolido em nossa vida. Como está o altar da sua alma? Abandonado, cheio de poeira, dividido com os ídolos, ou preparado para que Deus faça descer o fogo? Elias toma 12 pedras, segundo as tribos de Israel. Ele não inventa um novo culto, não improvisa uma religião pessoal, retorna à aliança, à identidade do povo de Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. A verdadeira reforma nunca começa quebrando a fé recebida, começa restaurando o altar derrubado. O fogo de Deus não desce sobre caprichos espirituais, mas sobre a obediência. E isso se une perfeitamente ao Evangelho. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Cristo não vem para destruir a obra de Deus. Não vem para apagar Moisés, os profetas, a aliança, os mandamentos. Vem cumprir, levar tudo à plenitude. Vem revelar a profundidade da lei, não dissolvê-la em sentimentalismos. A glossa mostra que Cristo responde de antemão a uma suspeita. Ele estaria ensinando algo contra a lei e os profetas? Não. Pseudo Crisóstomo diz que ele adverte os discípulos. Assim como ele cumpre a lei, também eles devem esforçar-se para cumpri-la. São Remígio resume: Cristo nega ter vindo para subverter e afirma ter vindo para cumprir. E Santo Agostinho abre a profundidade. Cumprir a lei é fazer o que ela ordena e acrescentar aquilo que revela sua plenitude. Cristo mostra que o homicídio não começa apenas na mão que mata, mas na ira que devora o irmão. Mostra que o adultério não começa apenas no ato externo, mas no olhar que cobiça. Ele não abaixa a exigência, ele a leva ao coração. Por isso, cuidado com o falso cristianismo que diz, agora é só amor, como se o amor de Cristo anulasse os mandamentos. O amor não destrói a lei, ele cumpre a lei. A graça não autoriza a tibieza, cura a fraqueza para que possamos obedecer. A misericórdia não é licença para continuar mancando entre Deus e Baal, é fogo que consome o altar falso. Jesus ainda diz, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Santo Agostinho entende nessa imagem do iota e do ponto a perfeição absoluta da palavra divina. Nada cai vazio, nada é insignificante quando vem de Deus. Rábano vê no iota uma alusão ao decágulo, cuja plenitude está no Evangelho. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece. E nós tratamos os mandamentos como se fossem sugestões. Escolhemos uns e ignoramos outros, adaptamos alguns aos desejos da época, silenciamos os que incomodam. Mas Cristo, é claro, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Aqui, a palavra pesa sobre todos, mas especialmente sobre quem ensina. Pais, catequistas, sacerdotes, comunicadores, formadores, influenciadores, qualquer católico que fale em nome da fé. São Jerônimo adverte que o mestre unido ao pecado, ainda que pareça ensinar a justiça, perde grandeza, se destrói pela vida aquilo que ensina pela palavra. A bem-aventurança perfeita é cumprir em atos aquilo que se ensina em palavras. Que acusação contra a nossa incoerência! Ensinamos oração, mas não rezamos. Falamos de Eucaristia, mas não adoramos. Falamos de família, mas não exercitamos paciência dentro de casa. Falamos de pureza, mas fazemos concessões no olhar e no coração. Falamos de tradição, mas somos indisciplinados. Falamos de caridade, mas desprezamos os pequenos. Falamos de conversão, mas adiamos a nossa. São Gregório Magno dá outro golpe. Na igreja,
Aquele cuja vida é desprezada acaba tendo também a pregação desprezada. Quando a vida contradiz a palavra perde peso. Não porque a verdade deixe de ser verdade, mas porque o escândalo do mensageiro enfraquece o ouvido dos pequenos. E então, Santo Eduardo Pope surge como resposta viva a essa liturgia. Filho de família piedosa e trabalhadora, sentiu o chamado ao sacerdócio, mas também conheceu o peso dos deveres familiares. Serviu como enfermeiro na guerra, viu corpos feridos, fragilidade, morte, sofrimento. Ordenado sacerdote, não escolheu uma vida cômoda. Dedicou-se aos pobres, às crianças e aos moribundos. Ensinou catecismo, fundou associações eucarísticas, combateu a secularização, o marxismo e o materialismo com escritos, cartas, oração e exemplo. Veja a unidade. A lei cumprida em Cristo, o altar restaurado por Elias, o salmo que recusa deuses estrangeiros e Eduardo Pope fazendo da Escritura e da Eucaristia o centro de uma missão concreta. Ele não separou adoração e combate, não separou catequese e caridade, não separou o amor ao Sagrado Coração e cuidado aos abandonados, não separou doutrina e vida. Chamaram-no pedagogo da Eucaristia. Que título precioso! Porque a Eucaristia educa. A Eucaristia não é apenas consolação íntima, é escola de santidade, de obediência, de missão. Quem se aproxima do altar do corpo de Cristo deve aprender a não viver mais para si. Quem adora o coração de Jesus deve permitir que o próprio coração seja arrancado da indiferença. Quem comunga o sacrifício não pode continuar oferecendo migalhas de vida. E aqui Elias nos ajuda de novo. O fogo do Senhor cai sobre o altar preparado, devora o holocausto, lenha, pedras, poeira e seca a água. O fogo de Deus não é decorativo, ele consome, purifica, prova, desmascara. Não cai para produzir emoção passageira, mas para converter o povo. É o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Mas será que queremos esse fogo? Ou queremos apenas uma chama controlada, bonita, sem risco de queimar nossos ídolos? Eduardo Pope, frágil de saúde, depois de um ataque cardíaco, aprofundou a vida interior. Não usou a doença como desculpa para a esterilidade. De sua fragilidade, nasceu mais oração, mais devoção à Virgem Maria, ao Sagrado Coração e à Santa Teresinha. Sua casa tornou-se centro de oração, organização e renascimento espiritual. Eis um altar restaurado. Eis uma vida que, mesmo ferida, ainda ardia. Quantos fazem o contrário? Uma dificuldade pequena já serve para abandonar a oração. Uma decepção basta para esfriar a fé. Um cansaço vira desculpa para largar a missão. Mas os santos mostram que a fraqueza oferecida pode tornar-se lugar de fogo. Deus não precisa de nossa autossuficiência, precisa de nosso altar inteiro. No Carmelo, Elias manda derramar água sobre o holocausto 1, 2, 3 vezes. Humanamente, torna o milagre mais impossível. Não quer truque, não quer suspeita. Quer que fique claro, se houver fogo, virá de Deus. Assim também na nossa vida. Às vezes, Deus permite que a torrente seque, que a lenha pareça encharcada, que os meios humanos falhem, que a força diminua, para que ninguém confunda graça com habilidade. E então, a oração de Elias é simples. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que esse povo reconheça que Tu, Senhor, és Deus, e que és Tu que convertestes os seus corações. Elias não quer aplauso, quer conversão. Não quer vencer um debate religioso. Quer que o povo volte. O verdadeiro profeta não busca humilhar por prazer, busca salvar. Assim também o pregador católico não corrige para se exibir. Corrige para que o povo reconheça ao Senhor. Repreende para que os corações sejam convertidos. Ensina mandamentos não por dureza seca, mas porque sabe que fora da verdade o homem se destrói.
A condescendência com Baal não é misericórdia, é traição. O Salmo nos põe nos lábios a decisão que o povo precisava tomar. Somente vós sois o meu Senhor. Somente. Essa palavra mata todos os ídolos. Não também vós, não quando convém, não aos domingos. Somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. A alma que pode dizer isso já não precisa correr atrás de Baal. Seu destino está nas mãos de Deus. Mas será que Deus é nossa herança ou apenas nosso recurso? É nossa taça ou apenas uma visita litúrgica? Está sempre diante dos nossos olhos, como diz o Salmo, ou só aparece quando o desespero aperta? Cristo conclui: quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Praticar e ensinar. Não uma coisa sem a outra. Praticar sem ensinar pode virar silêncio covarde quando os outros precisam de luz. Ensinar sem praticar vira hipocrisia. O santo une as duas. Eduardo Pope ensinou catecismo e viveu o que ensinava. Falou de Eucaristia e organizou almas em torno dela. Combateu os erros de seu tempo e ofereceu a própria fraqueza como sacrifício. Hoje, os Baals mudaram de nome. Secularização, materialismo, relativismo, ideologias que prometem salvação sem Deus, culto ao dinheiro, idolatria do prazer, desprezo pela vida interior, fé reduzida a costume, catequese sem fogo, comunhão sem conversão. E o povo ainda manca. Mas Elias continua perguntando, Cristo continua ensinando. A Eucaristia continua ardendo no altar. Os santos continuam acusando nossa mediocridade com a luz de suas vidas. Então decida. Se o Senhor é Deus, siga-o. Não o admire apenas, não o cite apenas, não o procure apenas falar quando Baal falhar. Siga-o. Restaure o altar, derrube os ídolos, cumpra os mandamentos, ensine a verdade com coragem, viva o que ensina, faça da Eucaristia o centro, não o enfeite. Deixe que o fogo de Deus consuma sua tibieza. E se você se sente frágil, lembre-se de Eduardo Pope. A fragilidade não impede a santidade quando a alma pertence a Deus. A doença não impede a missão quando o altar está aceso. A pobreza, a guerra, o cansaço, a oposição do mundo e a secularização não vencem uma alma eucarística. Hoje peça essa graça, Senhor, mostra que és Deus em mim. Converte meu coração. Faz cair teu fogo sobre o altar demolido da minha alma. Que eu não manque mais com os dois pés. Que eu não ensine uma coisa e viva outra. Que eu não comungue sem missão. Que eu não fale da fé sem arder por ela. É o Senhor que é Deus. É o Senhor que é Deus. Santo Eduardo Pope, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a restaurar o altar da alma e deixar de mancar entre Deus e os ídolos, deixe o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária e compartilhe esse vídeo com alguém que precise voltar a dizer sem divisão no coração: é o Senhor que é Deus.